Os dados publicados pelo INE sobre o risco de pobreza em Portugal devem merecer de todos nós uma séria e profunda reflexão. Quase 2 milhões de pessoas vivem em Portugal com menos de 379 euros por mês. E esta é uma pobreza que não afeta só os que eram tradicionalmente os mais protegidos, como os idosos, os doentes, os excluídos, mas hoje tem uma nova realidade, que é a dos novos pobres. Os novos pobres em Portugal são muitas vezes trabalhadores, gente que trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana, que vive só do seu salário, sem receber qualquer prestação social e que, ao mesmo tempo, se vê incluída nos números da pobreza. Ao mesmo tempo que a pobreza cresce, aumenta também o fosso entre os mais ricos e os mais pobres, sendo que 20% dos portugueses concentram em si 80% da riqueza nacional. Podemos certamente apresentar vários fatores para este atraso. A baixa taxa de qualificação dos trabalhadores, mas também dos empregadores. As altas taxas de abandono escolar. O laxismo de um sistema de educação que não ensina para o mérito e para a capacitação profissional. A baixa taxa de produtividade. A obesidade de um Estado que gasta cerca de metade da riqueza que é produzida no país. Mas certamente o que não podemos esquecer é que a responsabilidade primeira é sempre de quem governa, é sempre de quem está no governo, é sempre de quem toma as opções e de quem estabelece as prioridades. O Partido Socialista, que tanto gosta de falar da sua consciência social, fica marcado, diz-nos a frieza dos números, como o governo em que o combate à pobreza e à desigualdade estagna, em que a situação de vida dos que são mais pobres e mais desfavorecidos se agrava. A taxa de risco de pobreza, que nos anos de 2003 a 2005 vinha sendo reduzida, pouco, mas reduzida, estagnou em 2006, mantendo-se nos inquietantes 18% do total da população. De 2003 a 2005, a primeira prioridade da política social da anterior maioria foi aumentar as pensões mínimas de reforma, permitindo que quem, na altura, recebia menos de 179 euros fosse aumentado em cerca de 35 euros em 2 anos. Certamente pouco, dirão muitos, mas a verdade é que este aumento ficou muito acima dos 13 euros de aumento que no mesmo período de tempo o Partido Socialista concedeu aos pensionistas. E mesmo a criação de um complemento solidário de idosos que nós não questionamos em teoria, na prática se revelou incapaz de combater a desigualdade e a pobreza mais profunda. Foi no ano da sua criação, em 2006, que a descida da taxa de pobreza parou, verificando-se uma divergência pela primeira vez em muitos anos com o aproximar da média europeia, o que tinha vindo a ser conseguido nos anos anteriores. E é esta a maior injustiça social que o Primeiro-Ministro se recusa a aceitar e a reconhecer. Entre as pensões mínimas, as pensões sociais, a pensão de invalidez e a própria pensão abaixo do limiar de pobreza, 379 euros, existem em Portugal quase 2 milhões de portugueses. Portugueses que este ano tiveram um aumento de 2,4% das suas pensões, o que não só é o mais baixo aumento das pensões da nossa história democrática, como pela primeira vez um aumento de pensões abaixo da taxa de inflação. Estes portugueses, para o governo do Partido Socialista, são muitas vezes invisíveis, porque não cortam estradas, porque não fazem manifestações, porque não têm capacidade reivindicativa e, por isso, ano após ano, são esquecidos nos aumentos das suas pensões. Pior, com a nova forma de cálculo e de aumento das pensões, os pensionistas, que geralmente eram aumentados em dezembro,
recebendo um pouco mais neste mês e recebendo um pouco mais no subsídio de Natal, viram retirada a pequena alegria que tinham na quadra natalícia. O Estado não tem ganhos significativos com este adiamento. E este adiamento para janeiro só serve para mostrar a má consciência do Partido Socialista nesta matéria. E é pena porque quem mais sofre é quem menos tem. Este ano os pensionistas vão de novo ter um Natal mais triste. É aliás curioso que o Sr. Primeiro-Ministro ontem anunciava um aumento de cerca de 3% para os idosos do complemento solidário de idosos, mas ainda hoje não sabemos qual é que vai ser, em janeiro, o aumento das pensões dos portugueses, que são cerca de 2 milhões e que vivem numa grande dificuldade. Mais ainda, a má consciência do Partido Socialista não se vê só nesta matéria. Num ano de crise social, num ano de crise económica, são os desempregados que também, em 2009, vão pagar o preço mais alto desta fatura social. Quando o CDS, nesta Câmara, propôs o aumento do subsídio de desemprego para quem tinha menos e, acima de tudo, para as famílias em que ambos, marido e mulher, estão no desemprego, a resposta do Governo do Partido Socialista, através do Sr. Ministro Vieira da Silva, foi, e eu passo a citar: as opções que defendem não são as nossas, não são as que eu defendo. Têm de considerar e saber viver com isso. Vê-se mesmo. E vê-se que a opção do Partido Socialista é diferente da nossa. Para o Partido Socialista, que anunciou com pompa e circunstância o aumento do subsídio de desemprego, o que eles querem dizer com isto é que o subsídio de desemprego que vai ser aumentado não é o subsídio de desemprego, é o subsídio social de desemprego, que é consideravelmente menor. Mas nem sequer é o subsídio social de desemprego, é apenas 60% do subsídio social de desemprego. Hoje, a verba normal, para terminar, Sr. Presidente, em exercício, que eu cumprimento daqui desta bancada, hoje a verba normal do subsídio social de desemprego é de 418 euros para um desempregado. O que o Partido Socialista se propõe a pagar é, normalmente, 251 euros, menos 130 euros do que está proposto hoje na lei. É esta a consciência de um partido que se diz popular. Popular nos grandes interesses, popular na propaganda, popular certamente na forma como condiciona a informação, mas não popular junto dos portugueses e, acima de tudo, não popular junto de quem mais sofre. Muito obrigado, Sr. Presidente.